Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 9 do Antigo Testamento, no projeto Bíblia para Iniciantes, com LP Machado. E vamos para o capítulo 5 de Gênesis. Esse capítulo, depois que nós estudamos aqui a respeito de Caim e Abel, como foi esse pecado de assassinato, onde Caim assassinou o próprio irmão Abel. A Bíblia começa a nos contar aqui uma genealogia a partir do terceiro, acredita-se, que foi o terceiro filho de Adão e Eva, primeiro Caim, depois Abel, depois Sete. Então, aqui tem uma genealogia a partir deste filho Sete, do terceiro filho de Adão e Eva, e é uma descendência que, vamos dizer assim, mais abençoada. Tem alguns detalhes aqui, a gente já viu no áudio passado que Sete teve um filho chamado Enos, e foi nesse tempo que começou a chamar Deus de Senhor, louvá-lo dessa forma. Hoje nós vamos até a metade do capítulo, o capítulo são 32 versículos, então vamos até o versículo 17, cortar ali mais ou menos na metade, porque praticamente vai falar apenas de genealogia aqui, algumas coisas interessantes que a gente vai perceber aqui também, questão das idades, a questão de Enoque, que é o segundo herói da fé, e Noé estão aqui neste capítulo, já citados aqui neste capítulo. E Abel não é citado aqui, que é o primeiro herói da fé. Abel ficou lá para trás, porque aqui a genealogia começa a partir do filho Sete de Adão e Eva, que é o terceiro filho, não é o sétimo filho, é o terceiro. Amém? Vamos lá? Então, versículo 1 do capítulo 5 de Gênesis diz assim: Esta é a lista dos descendentes de Adão. Quando criou os seres humanos, Deus os fez parecidos com ele. Interessante que a palavra repete isso aqui, talvez com o objetivo da gente lembrar, olha, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, mais um reforço para a gente entender. Quando criou os seres humanos, Deus os fez parecidos com ele. Tá? Versículo 2. Deus os criou homem e mulher, e os abençoou e lhes deu o nome de humanidade. Adão quer dizer humanidade. Versículo 3. Com a idade de 130 anos, Adão foi pai de um filho que era parecido com ele. Olha que interessante também. Adão foi pai de um filho que era parecido com ele. A gente não sabe exatamente esse parecido, se é só fisicamente ou se é em todos os aspectos, mas eu creio que tem ali um viés de ser parecido em todos os aspectos. E pôs nele o nome de Sete. Olha só, com a idade de 130 anos, gente. 130 anos hoje em dia, a maior parte das pessoas, ou praticamente todo mundo, já não vai nem estar mais vivo. E com 130 anos, Adão teve aí o seu terceiro filho. A gente acredita que foi o terceiro, mas pode ter tido algum filho ali entre Abel e Sete, pode ter tido algum filho, alguma filha que não foi citado aqui. Eu sei que eles tinham muitos filhos, que era ali o mandamento de Deus, crescer e multiplicai. Então eles tinham filhos pra caramba, ainda mais que viviam muito e tinham filhos com idades avançadas. Se o próprio Adão tinha 130 anos, a Eva devia ter quase isso também, Provavelmente ele 129 ou mesmo 130. Então eles continuaram a ter filhos com idades avançadas. Isso era possível naquela época. Tá? Então Adão e Eva puseram o nome desse filho de Sete, um filho parecido com Adão,
E no versículo 4 diz assim: depois disso, Adão viveu mais 800 anos, ou seja, depois que teve o filho Sete, ele ainda viveu mais 800 anos. E olha o interessante que diz aqui no mesmo versículo: ele foi pai de outros filhos e filhas, como eu falei. Aqui a gente só sabe de Caim, de Abel e de Sete, mas quantos filhos mais Adão e Eva devem ter tido? Muitos. Né? Eles viveram. Adão, a gente não sabe quantos anos a Eva viveu, mas Adão viveu 930 anos. Né? No versículo 5 diz aqui, ó, e morreu com 930 anos de idade. O primeiro homem, né, viveu 930 anos de idade. Naquela época é comum, você vai ver que pessoas viveram até mais do que isso. Versículo 6. Quando Sete completou 105 anos, aí também acima de 100 anos, nasceu seu filho Enos. Né? Também não se sabe aí se teve filhos antes de Enos, né? Mas Enos foi o escolhido aqui para estar nessa genealogia que vai levar a gente até Noé, tá? Por isso que eu creio que foi escolhido esses filhos aqui, para chegar até Noé. Então, Sete tinha 105 anos, nasceu seu filho Enos, e depois disso Sete viveu mais 807 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Sempre a Bíblia está dizendo aqui, deixando claro, que essa aqui é só uma linhagem, isso aqui é só uma genealogia que foi escolhida, porque aqui ó, foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 912 anos de idade. Então, Adão, 930, Sete, 912, baixou um pouquinho, né? Pouca coisa, 18 anos a menos. Versículo 9. Quando Enos tinha 90 anos, nasceu seu filho Cainã. Olha aí, já está reduzindo aqui a idade que está se referindo aos filhos, né? Então, Adão teve com 130, Sete teve com 105, agora 90, né? Quando Enos tinha 90 anos, nasceu seu filho Cainã. Depois disso, Enos viveu mais 815 anos e ele foi pai de outros filhos e filhas. Aí, ó, mais uma vez, foi pai de outros filhos e filhas. E morreu com 905 anos. Parece que está diminuindo, né? 930, 912, 905, mas você vai ver que vai ter um momento aqui que vai aumentar outra vez. Versículo 12. Quando Cainã tinha 70 anos, o seu filho Maalael nasceu. Depois disso, Cainã viveu mais 840 anos e foi pai de outros filhos e filhas, como sempre está falando aqui. E morreu com 910 anos, ó, já aumentou um pouquinho. 910 anos. Quando Maalael tinha 65 anos, nasceu seu filho Jared. Depois disso, Maalalel viveu mais 830 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 895 anos de idade. Olha aí, o primeiro que é relacionado aqui, que viveu menos de 900 anos. Ó, viveu pouco esse aqui. Tô brincando, 895 anos. Gente, é muita coisa. Quase um milênio. Versículo 18. Jared tinha 162 anos quando seu filho Enoque nasceu. Olha aí, Enoque já é... Chegamos aí no segundo herói da fé listado lá em Hebreus 11. Por que Enoque foi herói da fé? Vamos ver aqui. Mas vamos falar de Jared primeiro. Depois disso, Jared viveu mais 800 anos e foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 962 anos de idade. Gente, 962. É o segundo homem mais velho que é relatado na Bíblia, né? Nem todos são relatados, pode ter existido outros aqui com mais idade, mas que tem relato aqui na Bíblia, esse é o segundo, ó. Jared, que foi pai de Enoque, viveu 962 anos de idade. Versículo 21. Quando Enoque tinha 65 anos, aí novinho, o seu filho Matusalém nasceu. Matusalém, vocês vão ver que foi o mais velho. E eu já até passei aqui do versículo 17, que eu tinha falado que ia parar, mas
tranquilo, não tem problema não. Então, vamos ficar por aqui, ó. Quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Matusalém nasceu. O seu filho Matusalém nasceu. Versículo 21. Então vamos ficar por aqui, porque aí para deixar um pouquinho pro dia de amanhã, para a gente não matar tudo aqui hoje, né? Eu estou buscando fazer sempre, cada capítulo, 2 áudios. Vamos ver se a gente consegue continuar nessa sequência aqui, tá bom? E amanhã a gente vai saber por que Enoque foi o segundo herói da fé, né? Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos ama tanto, Pai. O Senhor faz questão de nos chamar pelo nome, de referir, de trazer essa genealogia, Pai. Como é importante, Pai, todas as pessoas, todos os seres humanos que nasceram, o Senhor os ama com o mesmo amor. E obrigado por nos ensinar, obrigado por nos trazer aqui orientações, por nos trazer os erros e os acertos, Pai, que os seus filhos lá desde Adão praticaram para que nós possamos aprender e possamos fazer diferente, possamos aprender com os erros e fazer da forma certa. Nós te agradecemos, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Então é isso. Um beijo no coração e até o dia 10 do Projeto Bíblia para Iniciantes.